Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o impacto das competências emocionais nos nossos relacionamentos interpessoais. Vamos focar bastante no processo da empatia, colocar-se no lugar do outro. Mas eu gosto muito de uma definição sobre empatia que fala o seguinte: empatia é você respeitar o espaço do outro. Empatia é a possibilidade de você, se a pessoa naquele momento deseja silêncio, você trabalhar com o silêncio. Se a pessoa naquele momento precisa de validação na opinião, numa ideia, então você escuta, pratica a escuta ativa. Então a gente já está falando de habilidades interpessoais que dependem da gente. Mas para quê? Para o nosso relacionamento interpessoal. Certa vez eu estava numa palestra há muito tempo atrás e era uma palestra sobre filosofia de vida, né? Uma filosofia de vida onde tinham 3 palestrantes e cada um com pontos de vista diferentes. Foi numa época que eu estava muito jovem, muito jovem, e ainda estava na faculdade e nós tivemos a oportunidade lá na Universidade de São Paulo, no curso que eu fazia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de ter aqueles cursos de férias. Isso era muito bacana. E nós tivemos a oportunidade, e era até uma livraria, uma editora, que chamava Brasiliense, acho que era Brasiliense, e ela promovia essas palestras de férias. Então, inclusive, essas palestras eram assim, tanto de escritores, professores e tudo isso. E um deles é o professor Nicolau Sevicenko. O professor Nicolau Sevicenko veio hoje a memória dele. Ele também fazia todo um trabalho e ele falou uma vez assim, falando que a contradição fazia parte do nosso dia a dia. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Contradição faz parte do nosso dia a dia e faz parte do nosso crescimento. Mas, Uedo, o que isso tem a ver com o fato de você estar falando de como que as competências emocionais impactam na nossa vida e essa questão da contradição? Bom, hoje, observando de tudo aquilo que essa conexão fez, que a contradição, vamos fazer a questão prática. Você já sentiu em algum momento que você estudou algo e você falou, bom, tem que ter paciência com os filhos? E você leu, que é muito importante isso, você leu o Isamitiba, que foi um grande escritor, falava, toda vez que você for conversar com uma criança, fique na altura dos olhos dela e tal, mas naquele momento, na correria, você não ficou na altura de ninguém, e tudo isso você não praticou. Então, às vezes, as contradições, elas fazem parte da nossa experiência, se a gente refletir e depois falar, peraí, aqui eu pisei na bola, né? E a palavra estou no processo de ter paciência, estou no processo de praticar a comunicação mais positiva, estou no processo de desenvolver a inteligência emocional, nos traz humanidade para a gente. Nos traz algo muito importante da empatia, que é a autovalidação. Sim, o verbo da empatia é validar. Todas as vezes que eu valido a opinião do outro, todas as vezes que eu valido a necessidade da outra pessoa, eu estou praticando a empatia. Porque ela permite, quando eu estou validando, permite eu escutar de forma ativa, de forma empática a outra pessoa. Então, se a gente está falando de como que as competências emocionais, ou a inteligência emocional, ou a competência emocional da empatia impacta no meu relacionamento, eu, ao validar a outra pessoa, eu começo a estar com a escuta presente. É como você aqui com a gente. Mas, Ueda, você estava falando do autovalidar-se. Sim, quando eu me autovalido, vamos lá, vamos fazer essa reflexão. Eu faço muito isso nas nossas conversas com o mentorado, e principalmente nessa oportunidade que a gente tem aqui de conversar. Quando eu me autovalido, eu não fico no processo de autojulgamento. Quando eu não fico no processo de autojulgamento, eu permito aprender e não fico me autocriticando. Por isso que autoconhecimento não é autojulgar.
Às vezes os alunos, as alunas, quando eu começo a conversar, falam, ih, professor, autoconhecimento dói, dói, essa expressão. Não, mas a questão não é fazer o autoconhecimento de dor, mas o autoconhecimento de perceber, lembra da contradição? Onde eu fui contraditório, onde de repente eu falei, estudei e eu pratiquei. Aí você se autovalida que naquele momento você estava numa correria, naquele momento você foi pego de surpresa. Aí entra o processo do autoconhecimento para você ter uma preparação, para você perceber, porque isso é ter consciência. Vamos refletir. Por que autovalidar-se é importante? Por que validar o outro é importante? Por que ter autoempatia primeiro é importante? Porque a partir do momento que você tem autoempatia, fala, peraí, eu muitas vezes, quando eu estou com a necessidade de fome, Maslow estava muito certo. Lembra? Vamos compartilhar a pirâmide de Maslow, onde ele fala que a necessidade fisiológica é uma das primeiras necessidades que devem ser satisfeitas. Esse era o verbo que ele utilizava, satisfazer as necessidades. Então, quando eu me autoconheço que naquele momento eu estava com aquele cansaço, com fome, tudo isso, e que a outra pessoa não tem culpa, aí eu falo, opa, como que eu, Ueda, eu posso, eu falo sempre isso nas minhas palestras, tomar o remédio primeiro da empatia, da autovalidação, do autoconhecimento, para falar, opa, deixa eu criar estratégias conscientes, por isso que o Dr. Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, ele falava, a inteligência emocional, ela precisa da inteligência cognitiva, das palavras, dos pensamentos, a fazer as conexões para se tornar uma coisa racional, para você ter um processo racional para falar, peraí, eu tenho estratégias aqui. Então, as competências emocionais, elas impactam no meu relacionamento, porque a partir do momento que eu me autovalido, eu consigo validar o outro. Então, se eu passei por aquele momento de dar bronca, gritar com alguém, tudo isso, peraí, deixa eu pensar. E não fica naquele processo de Gabriela, eu nasci assim, né? Gabriela é um filme, não, uma novela, né? Lá do século passado, onde tinha a música da Gabriela, tal, tudo isso. Eu nasci assim, eu sou assim, tudo isso. Agora a gente tem que trabalhar e quebrar esse ciclo vicioso da vitimização. Então, vamos lá. Se a gente está falando de competências emocionais, a gente já passou no autoconhecimento e nós iniciamos no processo da empatia. Veio agora a lembrança, uma vez na minha atividade profissional, eu atuo muito também nas palestras ligadas ao ambiente da saúde. E eu, geralmente, quando eu vou fazer as palestras, eu chego mais cedo, principalmente quando envolve viagem, a gente nunca sabe, né? Quais são os desafios que a gente tem no cotidiano. A gente teve aqui, e acho que foi no Brasil inteiro, as greves e tudo isso, que interromperam as estradas e tal. Mas voltando aqui, eu geralmente chego, né, de meia a uma hora mais cedo, às vezes até mais, quando envolve viagem. E nessa instituição foram 3 palestras que eu realizei naquele dia, e foi num hospital. Eu cheguei mais cedo nesse hospital, e eu fiquei lá, como sempre, fico lá, né, olhando as coisas, fazendo as conexões, né, do dia a dia, porque foi a primeira vez, ninguém me conhecia, só o pessoal da gestão de pessoas, né, recursos humanos, o pessoal que contratou. Eu fiquei lá sentadinho, e aí eu reparei que naquele ambiente, era um hospital, então tinha uma pessoa, uma profissional, então tinha o pessoal sentadinho e ela era a pessoa que fazia o primeiro contato. A pessoa ia na recepção e tal, recebia a fichinha, a orientação, e era um ambiente que tinha tanto maternidade quanto um ambiente de hospital, cirurgia e tal. E eu lembro que essa profissional, ela chegou e tinha um casal de idosos, né, um pessoal com mais experiência, e eu lá da escutativa, a minha filha fala, escuta de fofoqueiro, eu percebi que o marido ia fazer a cirurgia, e a senhora estava acompanhando, a esposa. Então essa pessoa, nós vamos trabalhar o processo da empatia, tá? O processo da escuta e tal.
E também do nosso não verbal, tudo isso, de auto se conhecer. Então essa profissional chegou com um tom de voz bem calminha, falou assim, então, né, falou para o senhor, falou o nome do senhor, hoje o senhor, né, vai ficar com a senhora aqui, a senhora vai acompanhar, olha, vai ser muito tranquilo, tal, a cirurgia do senhor, né, o médico já chegou, já vai estar se preparando, mas a gente primeiro, né, a senhora vai primeiro conhecer lá o quarto para ver se aprova, e brincando, eu vi que tanto eu quanto você, né, quando tem a questão de cirurgia, a gente fica preocupado. Então ela falou, olha, ela comentou, falou, olha, vai ser dessa maneira, deixou as regras claras. Então quando a gente tem o processo de entender o que o outro está pensando naquele momento, a gente não leva muito a tem que ter bom senso, não. Deixa as regras claras, o que vai acontecer. Aí eu reparei, assim, que a pessoa já ficou, ela falou, vamos levantar, né, tal, o senhor quer pegar na mãozinha dela? Então eu fui brincando, e foi até chegar no elevador, eu até queria, falei, opa, deixa eu entrar no elevador para ver como vai ser a continuidade, mas eu segurei a onda, tá bom, continuei e tal. Passado um tempo, lembra que eu cheguei mais cedo, então deu tempo de pelo menos ver essas duas cenas, passaram alguns minutos, a mesma profissional desce e tinha um casal também, e eu percebi, dava para perceber, que a esposa estava gestante, e aí a profissional chegou e falou assim, então hoje é o grande dia, né, papai e tal, é o primeiro, e assim, conversas bem rápidas e tal, e onde eu sentei, e eu até falei, bom, deixa eu até mudar um pouco para sentar estrategicamente, ele tem no meio entre o tal e mais também para o elevador. E eu reparei que nesses poucos minutos ela mudou um pouco o tom de voz, né? Trouxe um pouco mais, né, de expressões, tudo isso, porque, vem cá, a gente tem alguns pontos cegos, tá? Né? A psicologia positiva a gente vai trabalhando, nós temos pontos cegos do nosso rosto, do nosso tom de voz, porque a gente não enxerga. Aqui eu estou enxergando minha face. Então, essa profissional, provavelmente no processo, lembra do autoconhecimento? Autoconhecimento, você pode potencializar aquilo que você tem de bom. E eu percebi que essa profissional, ela tinha um ponto forte, que era trabalhar com tom de voz. E ela tinha um não verbal bem expressivo. Era uma moça alta, né? Se bem que para mim qualquer pessoa é alta, né? Aí ela chegou e então ela utilizava muito a expressão facial dela. Então ela foi conversando com a pessoa e já foi perguntando, né? Eu não sei se na ficha ela já tinha, mas ela falou, como que vai chamar a menina, né? Porque então ela já sabia que era aí comentário, e foi falando, né? E foi falando com o pai e tal. Ou seja, utilizou o mesmo processo da empatia, mas estratégias diferentes do seu tom de voz, ou seja, ela conseguiu, né, no processo, utilizar suas habilidades interpessoais. Bom, enfim, tudo isso aconteceu. E aí, quando é posturas positivas, quando é algo positivo, eu compartilho em sala de aula, E eis que não foi a minha surpresa, e logo, lembra que eram 3 palestras, eu não sei se eram 3 ou 4, eram 3 palestras. Na primeira palestra eu compartilhei, e a gestora dessa área, de atendimento, acho que atendimento, ela depois, ao final, ela compartilhou comigo, falando assim, olha, essa profissional ela é muito elogiada, essa profissional, ela já está há muitos anos na nossa organização, e sabe qual área que ela começou? Lá quando era mais jovem, eu falei, qual? Ela começou na área de higienização, na área que trabalha na higienização do hospital. E ela foi recebendo feedbacks, principalmente dos pacientes e também dos médicos, que ela tinha uma postura muito boa. E ela foi incentivada durante esse processo, né, a retornar aos seus estudos, né, fazer os cursos, e passado nesse tempo, ela começou a atuar nessa área. Olha que bacana. Os pontos fortes dela começaram a ser, ela tinha um talento, então a gente tem essa jornada, né, quando a gente fala sobre pontos fortes, tem vídeos também no nosso canal que a gente fala sobre pontos fortes. Os pontos fortes, os talentos, só se tornam realmente pontos fortes se você praticá-lo. Por isso que a gente tem que estar aberto aos nossos feedbacks.
Por isso que esforço, ressignificar as situações e principalmente a aprendizagem contínua é importante nesse tripé de tornar os talentos pontos fortes. Mas vamos voltar a essa profissional, já que a gente está falando do impacto das competências emocionais nos nossos relacionamentos interpessoais, profissionais e pessoais. Aqui eu estou abordando também os relacionamentos profissionais aqui. E aí, a gestora comentou que essa profissional ela tinha tido uma carreira, estava tendo uma carreira. E aí eu lembrei, porque na época eu estava preparando toda a defesa de tese do impacto da inteligência emocional, das competências emocionais da qualidade de vida no trabalho, eu lembro que a minha orientadora, com muita gratidão, a professora Ana Cristina Limon de França, nas conversas, ela foi também falando se eu conhecia a psicologia positiva, mas que não dava tempo para inserir isso nos estudos, mas era importante, né, ampliar um pouco mais a visão para continuidade acadêmica lá. E ela comentou sobre a psicologia positiva e eu comecei a pesquisar. E foi nesse período que eu estava trabalhando com essa tese, que da pesquisa tem um estudo sobre organizações positivas, sobre profissionais e sobre o significado. A questão era os significados positivos do trabalho. E tem um estudo da professora Esther Morin, de origem, ela é canadense, acho que de origem francesa. Bom, a professora Esther Morin tem um trabalho científico que fala dos profissionais que geram, quais são os profissionais que geram mais significados, fortalecedores na sua atividade profissional. Olha que bacana. O estudo que ela compartilhou foi em hospitais. E aí ela faz toda uma reflexão de médicos, enfermagem, de técnicos, profissionais administrativos, operacionais e o pessoal da higienização. E eis que a pesquisa dela deu a referência dos estudos que os profissionais que geram mais significado na atuação profissional, no estudo dela, eram o pessoal da higienização e limpeza. E aí eu fiz as conexões disso, né? Fiz as conexões. Eu falei, não fiz a conexão na hora, né? Mas depois eu falei, puxa vida, né? Essa profissional veio da higienização e tal, então na hora do almoço, desse dia, eu almocei também no hospital com os profissionais e fui fazendo algumas conexões e as pessoas começaram a compartilhar comigo. Falaram, Ueda, isso aconteceu comigo também, porque isso assim, foi isso, isso, isso. E aí, eu vou até pedir uma licença aqui para a gente tomar um pouquinho de água. Né? A gente fica falando e esquece de beber água. E aí, duas profissionais me falaram isso. Falaram assim, Ueda, isso acontece. A minha mãe, ela também. Ela começou atuando também em uma atividade como ajudante de costureira tal, e fez as conexões. E aí foi muito legal, porque na terceira turma, quem participou comigo? Essa profissional. E ela já tinha, o pessoal falou, o professor está falando de você. E ela estava na escala de participar. Porque olha que interessante. Lembra, ela começa cedo. Eu cheguei cedo no hospital. Então ela participou da palestra na sua saída, né? Foi a última turma, então ela participou e ela já sabia tudo isso, que eu ia falar dela, tudo isso. Ficou sem graça, né? Ficou sem graça. Mas eu pedi um depoimento dela durante o treinamento, durante a palestra. E assim, falei, você gostaria de falar um pouquinho, né? Ela falou assim para mim, olha que professor, olha que importante. Eu cresci numa família com grandes desafios, muitos filhos e tudo isso. Todos os desafios que a gente pode imaginar. O pai ausente, tal. Mas ela falou que a avó dela tinha essa habilidade interpessoal. E ela foi criada com a avó, porque a mãe dela, trabalhando, ela acho que era a filha do meio, não sei se era 7 ou 8 filhos. E ela falou que ela ficava observando a avó, como ela se relacionava. A avó, numa comunidade grande, a avó era a pessoa que, além de cuidar dos seus netos,
que tinha outros netos. Ela também cuidava, era a pessoa, sabe a pessoa, a maestrina, a pessoa sábia da comunidade. E a avó dela sempre falava o seguinte, ela falava assim, sempre gera coisa boa para outra pessoa, né? E ela, durante a palestra eu falo sobre crédito, débito e crédito de relacionamento, e essa profissional falou assim, é como se fosse o que o professor falou aqui, gerar cada vez mais crédito no nosso relacionamento, porque quando houver débito, eu tenho crédito no meu relacionamento. Então o exercício hoje é a gente refletir o quanto que eu posso trabalhar na minha empatia validando o outro e se auto-validando, sendo mais empático. Naqueles momentos que eu me contradizer, eu não ficar ruminando, para não entrar no ciclo vicioso da vitimização. Eu saio e faço aquela palavra essencial que estou no processo de aprender isso. E ao fazer isso, um processo de autoconhecimento, perceber onde estão os seus pontos fortes, como essa profissional. E ela percebeu, através dos feedbacks, que ela tinha dom, talento, ou essa convocação, essa vocação, mas acima de tudo ela colocava em prática esse processo. E ela sintonizou com a sua carreira e com a sua vida, a partir dos ensinamentos e das observações e principalmente abertura para feedback. Então, essa questão da mentalidade de crescimento, que hoje o feedback, e tem vídeo no canal também sobre isso, é importante para a gente cada vez mais nós nos auto-relacionarmos bem com a gente e principalmente relacionar-se com as outras pessoas. Porque talvez uma das grandes missões da nossa vida é se relacionar melhor com as pessoas, para todos nós sermos convocados, ou melhor, exercitar a nossa humanidade, encontrar o humano também na outra pessoa. Eu convido você a se inscrever no canal, deixar comentários, conexões, breakthrough, né? Sabe, coisas legais que você possa também compartilhar com a gente. Lembrando sempre, cada vez mais, conhecimento que gera ação. Até o próximo vídeo.